É com muito prazer que eu volto na residência do Dr. Juarez Almonte. Para mim sempre é motivo de muita alegria, até para valorizar uma coisa que, infelizmente, doutor, pouca gente valoriza o estudioso, né? A pessoa especialista no segmento, tão importante por si só. Quando é importante ter um Murilo Fischer, cinco Olimpíadas, tivemos o privilégio de registrar a homenagem para ele no último sábado, né? É um privilégio, um grande abraço ao Murilo pela sua dedicação, seu amor ao ciclismo, né? Como tem aquela dedicação às pessoas preocupadas justamente com uma coisa fundamental, o estudo do clima, né? Do degelo, né? Existe uma técnica e busca do conhecimento para a gente se orientar através dos anos, né? E fazer um histórico do que aconteceu. Então, eu sempre agradeço mais uma vez a gentileza de nos receber aqui, eu e o Dixon, o canal 24 Horas, porque a nossa preocupação é levar sempre a informação precisa, adequada, sempre com respeito, né? Mas acima de tudo com profissionalismo, né? Existe um faz de conta no Brasil que é um negócio fantástico no mundo todo, né? Todo mundo acha que o degelo é uma brincadeira, alguns cientistas acham isso, acham aquilo, pensam que é até uma brincadeira, né? Como o presidente dos Estados Unidos, né? O Tratado de Kyoto, e outros tratados, não, vamos se preocupar com o capitalismo selvagem porque vamos gerar emprego, né? Mas na verdade nós temos responsabilidade, todos nós, né? Quando a gente joga alguma coisa no rio, quando a gente descarta alguma coisa, uma televisão que não se usa mais, coloca para fora ou joga num terreno baldio, infelizmente isso acontece, né? E a natureza vem cobrar, né? Então eu queria primeiro realmente reiterar o agradecimento do Dr. Juarez Almonte, eu até quero que ele fale, né? Porque ele é mestre em geografia, ele é mestre também na engenharia, né? E também ele vai explicar para nós aqui. Não, eu sou graduado em geologia e o mestrado em geografia e o doutorado em engenharia civil. Mas fazem 35 anos que eu me dedico a dois grandes assuntos: a recuperação e restauração de áreas degradadas e o paleoclima, o estudo do clima de milhões de anos atrás. E para isso eu fui nos 3 lugares mais emblemáticos do mundo para fazer documentário e preparar os nossos documentos, nossos artigos, nossas palestras. Uma foi no Alasca e no Canadá, a outra foi na Antártida, a ocasião que teve o maior degelo do milênio, em 2013. 84% das geleiras estavam derretendo, feito um sorvete em pleno verão. E agora, mais recentemente, fomos fazer um documentário na Groenlândia. Groenlândia, que significa terra verde. E está fazendo pela primeira vez jus ao nome, porque mais tempo as vaquinhas conseguem pastar durante o ano, porque tem pasto e o preço do leite, inclusive, está caindo. Ou seja, com o degelo, alguns vão ganhar e outros vão perder. Por exemplo, a Sibéria vai ganhar, o Alasca vai ganhar, o Canadá, a Groenlândia, né? Enfim, aqueles países que estão hoje além do Círculo Polar. Vão ganhar porque vão poder florestar, explorar minério e vai por aí afora, né? E outros vão perder. Agora, doutor, uma pergunta assim, o pessoal vai falar, puxa, o que tem a ver a Groenlândia com Itajaí, com Balneário Camboriú, com o Brasil, com a nossa orla marítima, né? O que tem a ver a Groenlândia com a gente? Lá tão longe, doutor, isso que relação que tem? Banana, tudo está conectado com tudo. Nada está inteiramente isolado. Então, tudo que acontece nos polos afeta aqui. Acontece que o degelo na Groenlândia, no Alasca, no Canadá, na Antártida, eleva o nível dos oceanos. Eu estou falando do gelo continental, não do Polo Norte, cujo gelo já está dentro do oceano. Mas na Groenlândia não está, está sobre um continente. Então, o degelo eleva o nível do mar. E o que é mais preocupante é que as nossas pesquisas, que encerramos agora em novembro do ano passado, no programa de pós-graduação de mestrado e doutorado da FURB, nós comprovamos com dados do IPCC, o painel intergovernamental das mudanças climáticas, com um mapeamento de alta precisão, que o nível do oceano deverá aumentar até 98 centímetros até o final desse século.
Em 2030, a cidade de Navegantes e a cidade de Itajaí já sofrerão um grande impacto, porque toda a parte mais antiga desses municípios, especialmente de Itajaí, poderá ficar submerso. Se não permanentemente, muito frequentemente. Para 2060 já estará, enfim, dentro d'água. O senhor comentou também que fez uma pesquisa em Ilhota, né, que detectou realmente uma variação preocupante também, a curto, falar em 340 anos, justamente no estudo, na especialidade que o senhor tem, é um curto espaço de tempo, né, não é 340 anos. Eu gostaria que o senhor falasse, que o senhor mandou esse material lá para os Estados Unidos, num laboratório respeitável, para realmente detectar se era aquilo mesmo, né, então eu gostaria que o senhor falasse dessa pesquisa que o senhor fez aí em Ilhota. Sim, veja, Banana, na verdade, nós não estamos nem falando em tempo geológico, estamos falando em tempo histórico, em centenas de anos. Num sambaqui, que são amontoados de conchas deixados pelos indígenas, lá tem objetos líticos, resíduos de conchas e coisas assim, em que estavam estabelecidos na altura de Ilhota, portanto a 20 quilômetros do mar, e quando fomos analisar e coletar as amostras e mandar para os Estados Unidos para fazer datação pelo processo de radiocarbono, carbono 12 e carbono 13, nós ficamos preocupados porque o topo do Sambaqui e a base do Sambaqui indicava 340 anos, ou seja, em 340 anos o nível do mar subiu e desceu 3,5 metros. E a cidade de Ilhota e todas aquelas planícies ficaram inundadas por água. E eu estou falando num tempo histórico, não é nem geológico. E quando o homem europeu nem estava aqui, só existia o indígena, o nativo daqui. Agora imagina, atualmente, com o efeito estufa, provocado pela Revolução Industrial, agricultura, enfim, todos os processos que estamos nós, humanos, provocando, com as emissões de CO2, metano e outros gases de efeito estufa, o processo como poderá ser acelerado de agora em diante. Doutor Juarez, os vulcões, tem muitos adormecidos aí, né? Ligado à geologia, nós estamos falando aqui de degelo, preocupação, tudo. Mas é uma coisa que me tocou agora, você estava falando, Tenerife, por exemplo, pertence a Espanha, uma ilha maravilhosa, muitos turistas, alemães, ingleses e tal, tem lá um vulcão adormecido, né? E realmente é engraçado, porque ela vem aqui no nível do mar e ela sobe. É como o senhor falou, se mexeu-se no degelo no antigo, né? E tem formações que sobem morros, né? E é uma ilha, e dessa ilha temos outros exemplos por aí, né? No mundo todo, de vulcões adormecidos, na Itália, enfim, espalhados pelo planeta, né? Essas alterações climáticas também interferem também nessa vida de um vulcão ou não? Não, não altera. Ocorre ao contrário. Os vulcões podem acelerar as mudanças climáticas pelas emissões dos gases de efeito estufa. Isso já aconteceu no passado, mas pela primeira vez na história do globo terrestre, que já tem 4,7 bilhões de anos, uma única espécie, o Homo sapiens sapiens, que auto se denomina de sábio dos sábios, né? Mas talvez tenha que se acrescentar demens, porque se é um louco, está fazendo o que nós estamos fazendo com o globo terrestre, né? Mas no passado, os vulcões tiveram um papel importante em mudanças climáticas. Agora, hoje, pela primeira vez, depois de 4,7 bilhões de anos, uma única espécie está provocando as mudanças climáticas pelas emissões dos gases de efeito estufa, e não mais os vulcões. Quer dizer que o vulcão, se ele está adormecido, ele vai continuar? Ele vai continuar, e se vir a ocorrer novas explosões vulcânicas, poderá até ajudar a acelerar esse aquecimento. Uma coisa que a gente está vendo pelo mundo, fora o presidente dos Estados Unidos, que é um gênio, né? Ele é maravilhoso. Gênio do mal. Do mal, né? Gênio do mal, se me corrigiu bem. A gente está vendo que o governo francês já lançou um projeto para ter carro elétrico para circular dentro de Paris, vai ser obrigatório ter carro elétrico para entrar lá. A Inglaterra está fazendo um trabalho lá em Oxford, a gente já teve o prazer de estar lá também, e justamente preocupado que na cidade de Oxford, que é uma cidade culturalmente, tem muitas universidades renomadas lá, já vai só permitir carro elétrico circular na cidade, né? E existe um caminho forte na tendência de carro elétrico, até por causa dessas coisas da emissão, né? Gás carbônico, etc. e tal. Eu queria que o senhor falasse disso, porque já é muito tarde ou dá tempo ainda a gente correr?
Pois é, aí é um detalhe importante, viu? Porque nós investimos muito em combustíveis fósseis. Inclusive a questão do pré-sal, na minha opinião, foi um erro trágico que fizemos nos últimos 15 anos. O petróleo já era. Hoje, a Alemanha, a Europa, os Estados Unidos estão desenvolvendo modos de deslocamentos, tanto coletivo como individual, não com combustíveis fósseis, mas células fotovoltaicas, energia elétrica e vai por aí fora. A nossa matriz energética está errada e nós temos que urgentemente repensar. Nós temos um potencial muito grande para energias alternativas, a energia eólica, a energia dos biocombustíveis. Nós chegamos a lançar o pró-álcool e chegamos a importar dos Estados Unidos álcool de milho. Como é que pode? Nós perdemos uma oportunidade histórica dessas, entende? Então, essa história do pré-sal foi um grande erro, na minha opinião. Porque a era do petróleo já foi. E rapidamente vai ser substituído por novas fontes de energia. Eu penso que nós ainda temos tempo, mas temos que acelerar essa mudança da matriz energética brasileira. Olha, nessas minhas pesquisas, os últimos 44 anos que estou trabalhando em todo o Brasil, da selva amazônica ao Pantanal, ao Cerrado, à campanha gaúcha, enfim, em 44 anos fazendo pesquisas com a minha equipe, eu devo confessar que eu não vi no mundo outro país tão rico, não só em paisagem, mas também com possibilidades econômicas. Você chama atenção para uma coisa muito importante do ponto de vista do turismo também. Nós temos as paisagens mais fantásticas, entre as mais fantásticas, eu diria, do mundo. Olha, você chamou a atenção do Grand Canyon, mas nós temos o Canyon do Itaimbezinho, a Fortaleza, que são muito mais bonitos, muito mais fantásticos do que aquelas nos Estados Unidos. Eu sobrevoei, tive a oportunidade de sobrevoar o Grand Canyon para fazer um documentário, mas não chega nem próximo daquilo que nós temos aqui em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. E vai por aí afora. A selva amazônica é uma coisa impressionante. A riqueza de diversidade, de paisagem, de cores. O Pantanal é uma sinfonia toda manhã, quando a gente acorda no meio do Pantanal. E segundo a Fundação Getúlio Vargas, em 44 anos o Pantanal poderá estar inteiramente destruído. Olha só que pena, né? Agora, o que fazer? O problema nosso, na minha opinião, é que o Brasil está precisando de uma revolução. Mas uma revolução cultural, uma revolução na educação. E isso não se faz em 1 ano, 2. Vão precisar 10, 15 anos com investimentos maciços em educação para que se faça essa revolução cultural e educacional para começarmos a valorizar e tirarmos proveito e preservação de toda essa riqueza que o Brasil tem. Sem uma revolução na educação, uma revolução cultural, nós não chegaremos a lugar nenhum e, de repente, quando constatarmos, será tarde demais porque perdemos toda essa potencialidade. Eu estou muito preocupado porque parece que eu não vejo luz no horizonte com os políticos que estão hoje instalados em Brasília. E atenção, em todos os partidos, não só de um. Eu não vejo luz em partidos políticos lançando uma alternativa para o futuro. Veja o que aconteceu nos países asiáticos. Eles investiram 15% do PIB, eram alguns países lá os mais pobres do mundo. Investiram 15% do PIB em educação básica e educação universitária, em pesquisas. E hoje são exportadores de tecnologias. Os países mais bem vistos no mundo do ponto de vista econômico. Agora, não pode ser como nós fazemos aqui no Brasil. Estamos investindo 10% em educação. Mas não é 10%, abre uma estrada e dizem que foi para a educação. Nós temos que investir 15% efetivamente em educação, pagando bons professores, boas bibliotecas, com ar-condicionado, com alunos em lugares arejados, enfim, né, com boas bibliotecas, né, com pesquisas, etc. e tal. Aí nós poderíamos, então, mudar esse quadro lastimável que o Brasil se encontra hoje. É um fato, né? Preocupante.
Doutor Juarez, a gente, através dessa... O pessoal está vendo imagens aqui da sua ida recente à Groenlândia, né? E é uma das preocupações nesse caminho, encerrando já a nossa entrevista, é que a gente gostaria de ficar falando, é tão preocupante, ao mesmo tempo tão atrativo, né? Essa coisa do saber, né? E a preocupação do especialista, do cientista, do dedicado a buscar conhecimento em cima disso, como que se sente o cientista quando o senhor está com 35 anos direcionado na história, né? Antes, e por que aconteceu isso, aquilo? O senhor viaja o mundo. Como é que fica? O senhor vê um presidente dos Estados Unidos, o senhor vê outras pessoas falarem, mas isso é um exagero, isso jamais, não vai chegar um metro aqui no final do século, aqui em Balneário ou Itajaí. Isso é uma coisa que é factível, poderá acontecer ou não e tal, e justamente a gente sabe, através das suas pesquisas, que isso vai acontecer. E como é que sente o cientista nessa discussão? Porque existe uma avaliação técnica fundamentada através de laboratórios sérios aí nos Estados Unidos, em toda a Europa, né? É mais fácil, com certeza, culturalmente a Europa entender isso. Por quê? Por que nós não entendemos isso, ou a América, que também por si só nova também no continente, né, eu digo Estados Unidos, se preocupar só com aquela busca do capitalismo selvagem? Como é que o cientista enxerga isso? Veja, quando se levanta esses dados, que são concretos, não é um mito, é a realidade, nós nos sentimos impotentes. Impotentes porque não conseguimos, com a nossa pesquisa, o nosso discurso, fazer a cabeça dos governantes. Mas a razão disso, subjacente, está os interesses econômicos. Os interesses econômicos dominam sobre o bom senso e medidas que poderiam minimizar esses impactos todos. Você citou o caso do Trump, que é um gênio da maldade, né? Que se isola do mundo, construindo muralhas físicas e muralhas não só físicas, mas intelectuais também, né? Se isolam do resto do mundo e com isso quem está perdendo são os próprios norte-americanos e nós, o mundo todo, porque eles estão estimulando o uso de energias de combustível, acelerando ainda mais os problemas que nós estamos vendo agora na Groenlândia, no Alasca e na Antártida. Ou seja, o interesse econômico se sobrepõe aos interesses da sociedade. Eu penso que a sociedade tem que passar por uma revolução civilizacional, sabe? Em que, em vez de o homem se tornar o centro do mundo, o homem tem que ver o mundo na qual ele está inserido lá dentro como qualquer outra espécie. Temos que dar uma visão ecocêntrica para o mundo, e não essa visão egocêntrica que nós temos hoje. 98 centímetros no final do século, o nível do mar vai subir. Itajaí, em 2030, o senhor falou que já vai sentir os efeitos? Aliás, já está sentindo agora. A Vila São Pedro já está se protegendo com sacos de areia ali, né? Nós vimos essas últimas ressacas atingindo cidades que nunca tinham sido atingidas até agora, né? Daqui 70 anos, o nível do mar deverá subir 98 centímetros. Isto se continuar o processo atual. A tendência é aumentar. Porque existem algumas variáveis que não dá para colocar nos modelos. Nesse encontro que tivemos no Marrocos, onde tivemos participando como representantes da FURB, na Comissão Tripartite Brasil-França-Marrocos, os modelos previsionais mostram que o processo poderá ser acelerado, inclusive, mais do que nós estamos utilizando como medidas, como parâmetros hoje. E eu gostaria de chamar a atenção para um outro problema muito grave. 1/6 da população mundial hoje, 1/6 da população mundial hoje está vivendo abaixo de 1 metro do nível dos oceanos atuais. Imagina o que significa isso daqui a 70 anos. É grave. Preocupante, né? Mas essa fica, e eu gosto sempre de frisar isso, né? A ideia não é alarmar,
O senhor fala nas últimas entrevistas isso, a gente tem que ser um otimista, né, sempre, né, preocupado sim, cientificamente provar, e não provar, mas levar essa informação a tantos, né, buscar através da universidade, através do conhecimento, embasado nessas pesquisas, né, levar essa informação. E nós aqui do Canal 24 Horas, a gente se sente muito lisonjeado, né, e agradecendo mais uma vez sempre a gentileza de nos receber, porque a nossa intenção é essa. Muitos vão encarar assim, nossa, estão alarmando a cidade de Itajaí, a cidade de Navegantes. Na verdade, isso é uma realidade que acontece hoje no planeta e, infelizmente, alguns não entendem isso como uma informação não só por si só adequada, mas é uma informação científica, pautada em conhecimento, em pesquisa, e nessa pesquisa vem aquelas informações. Poxa, olha a ressaca que teve nos ingleses aí recentemente, em novembro, se não falha a memória, que destruiu e o pessoal não se discute, não se abre discussões do porquê de que está acontecendo. E na verdade a nossa intenção de estar aqui hoje, eu volto a dizer, não é de alarmar ninguém, mas é levar a informação precisa para que alguns formadores de opinião, alguns políticos que nós temos, não só preocupados no poder, como 99% dos políticos brasileiros estão aí preocupados com a sua reeleição, e aí eu estou dizendo que nós temos que combater esse profissionalismo na política, tomar a Deus que o povo entenda, no geral, não só a nossa Brusque, a nossa região, que nós temos que não reeleger esses que provaram que não tem o cuidado e o respeito para todos nós, né? Então eu vejo nesse lado a importante momento que nós estamos vivendo, até porque se depende de política e da política é um absurdo, né? Enquanto, com todo respeito, o doutor, o senhor ministra os cursos lá também em Blumenau, recentemente tivemos um problema lá, um mês atrás, mas foi mais dinheiro para Blumenau e a Nova Brasília aqui, que teve um problema em janeiro de 2017, não veio um centavo. Então as diferenças, tratamentos por causa de políticos. Então, quando deveria ter respeito por todas as cidades, quando há problema. Então, me parece que o Brasil, talvez alguns outros países que eu não conheço, que ajam dessa forma, para ter soluções problemáticas com o clima, tem que ter representante em Brasília para ter proteção ali. E, na verdade, se você não tem na cidade, como está acontecendo com a gente aqui na Nova Brasília, em janeiro do ano passado, teve aquela tragédia toda, as pessoas perderam tantos problemas e não veio uma moeda para nós, por causa que não temos representatividade política. Quer dizer, é uma vergonha se dizer isso, mas infelizmente está acontecendo no nosso país, em nossa região. Mas eu sei que isso dói, mas é isso. Nós dependemos de ações políticas para tentar mudar o que está aí. Eu gostaria dos seus comentários. Não, perfeito. Olha, nós estamos vivendo uma singularidade climática. Nunca antes vivida pela espécie humana. Porque o presente efeito estufa, que começou há 12 mil anos atrás, foi que permitiu o homem a começar a grande aventura saindo do berço, que era a África, atravessando o Estreito de Gibraltar, indo para a Europa, para a Ásia, para a Austrália, e no Estreito de Bering atravessamos para a América do Norte e depois a América do Sul. Isso só foi possível graças ao efeito estufa que começou há 12 mil anos atrás. Porque se continuasse a era glacial de 12 mil anos atrás, nós ainda estávamos confinados lá na África. E éramos presa dos leões, dos chacais, e não predadores como somos hoje, dessas feras. É um momento histórico, né? E agora veja, essa singularidade climática que nós estamos vendo aqui está ocorrendo em todo o mundo. Nas palestras que eu fiz na Europa, em Portugal, por exemplo, o mar tá invadindo aquelas praias, a orla de Portugal está sofrendo brutalmente como nós estamos sofrendo aqui. Agora, que implicação tem isso? Nós temos que convencer as administrações municipais e estaduais, e também a federal, aqui no Brasil, a agirem pensando não em 4 anos, mas em 8, 10, 20, 30 anos adiante. Que os políticos hoje só pensam daqui 4 anos. E nós não podemos continuar assim, temos que alertar essas administrações. Porque ainda dá tempo. Se nós corrermos, ainda dá tempo para evitar catástrofes piores. Eu diria que, vamos pegar um exemplo, né? Eu tive trabalhando aí em 2008 na pior tragédia geoclimática da história catarinense, e depois fui chamado em 2011 2 vezes na região serrana do Rio de Janeiro, onde morreram 1.300 pessoas. Eu pensei que tinha visto tudo aqui. Quando cheguei na região serrana, eu me dei conta
que eu não tinha visto nada. Lá morreram 1.300 pessoas, 300 das quais até hoje não se encontraram. Um ano depois me chamaram de novo para avaliar o que tinha sido feito. E aí eu reforço o que você acabou de falar. Foram milhões de reais para a região serrana de Teresópolis e não tinha sido feito nada. Um ano depois, quando eu cheguei lá, uma antropóloga me falou, olha, Juarez, e mostrou as casas lá que estavam com 2, 3 metros de lama ainda dentro. E uns meses antes tinha aparecido o braço de uma pessoa que tinha morrido um ano antes, apareceu, estava engavetado no forro da casa, o braço virado para baixo. Não tinham feito nada com o dinheiro que tinha vindo de Brasília. Agora, isso mostra o seguinte, as administrações municipais têm que estar convencidas, ainda dá tempo, vamos trabalhar no sentido de prevenir e tornar as nossas cidades mais resilientes, com capacidade de resistir e se preparar para esses novos eventos. Eu sempre digo, e vou repetir, eu sou um pessimista a curto prazo, mas sou um grande otimista a longo prazo. Porque eu acredito que quando a água começa a bater pelo nariz, as pessoas começam, os governantes começam a agir. Eu penso que dá sim para ser otimista a longo prazo. Amém. Queria agradecer a gentileza mais uma vez do Dr. Juarez Almont. É um especialista, um cientista, é uma pessoa ligada e preocupada em levar a informação. E nós estamos aqui junto com alguns parceiros, lá em Blumenau eu tenho alguns parceiros também que preocupados em levar essa informação, esse conhecimento a tantas pessoas para a gente poder ter novos caminhos. E se Deus quiser, nós temos que acreditar que tem pessoas boas, que vão respeitar esses direcionamentos para a gente proteger a todos nós, na verdade é essa, porque é como sabe-se, a natureza vem cobrar o que é dela. Muito obrigado. Ok, eu agradeço aí a possibilidade de transmitir essas informações e eu penso que a mídia tem um papel importante nessa nova fase. Muito obrigado, Dr. Juarez Almont, e a todos aqueles que querem buscar e sacramentar as diferenças. A gente precisa disso, conhecimento, informação, para a gente ter um futuro melhor para todos nós. Muito obrigado mais uma vez, obrigado ao Dixon Krieger na geração das imagens. Essa história, registrar a nossa história, o nosso momento, trazendo informação adequada. Canal 24 Horas, registrando a história de Brusque de todos nós.